boa noite, amadas, amados. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um evangelho, né, gente? Delícia. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que faz o evangelho depois. Evangelho abençoado na nossa vida, né? Boa noite. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Quanto mais gente fazendo evangelho, melhor, né? Ao nosso redor. Pegando a água, gente. Boa noite, Jair. Pegando água para ser fluidificada. A minha já tá aqui. Das minhas gatinhas. Se você tiver pet, pode pegar, coloca água para ser fluidificada, viu? Dos meus bebês. Lembrando que a água tem que ser individual. É importante a gente lembrar, né? De repente tem alguém novo no evangelho, então tem que ser individual, cada um com a sua necessidade vai receber o remedinho necessário. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Como a gente sempre fala de desafios, os desafios sempre vão aparecer nas nossas vidas, sempre, mas que a gente esteja preparado com os nossos estudos. E a partir dos nossos estudos, que a gente esteja preparado para agir, para colocar em ação aquilo que a gente estuda, né? Aquilo que a gente aprende. Isso que é o mais importante. Que a gente também vai falar hoje. Aliás, a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre a gente aprender, estudar e vivenciar. Que é mais importante do que a gente ter tanto conhecimento, né? A gente sabe que tem tantas pessoas que têm tanto conhecimento na parte religiosa, mas não sabe vivenciar, não consegue vivenciar, né? Então é isso. Então vão pegando a aguinha de vocês, eu vou entrar com a nossa leitura, no nosso Gotas de Esperança. Hoje mensagem... antes da gente começar a mensagem ímpar, deixa eu colocar a nossa indicação de filme de tema espiritualista, gente. Deixa eu até anotar aqui que a gente assistiu no sábado, para eu não esquecer, que eu sabia que eu tinha que anotar. Só que esse não vai ser de hoje, não. Anotem aí, gente. YouTube, Um Último Beijo. Um Último Beijo. Lembra, Jair? A gente assistiu? Tem tudo a ver com a parte espiritual, tá? Tudo a ver. Assistam. E aí podem depois fazer comentários, mandar no privado, né? No Instagram, tá bom? Se alguém ficar com alguma dúvida, viu? Um Último Beijo. YouTube. Então, vamos lá, vamos para nossa leitura. Gi, assistiu Joelma? Puxado, né, Gi? Mas é aquilo que a gente aprende aqui nos nossos evangelhos, nos nossos estudos. O acaso não existe. Coincidências não existem, né?
eu tô até lembrando, esses dias eu vi uma pessoa falando, dizendo assim, numa palestra, que eu acho que quem disse, se alguém souber aqui, coloca aqui direitinho, tá? A dona Jade. Eu acho que quem falou foi a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo. Coincidências, né? A coincidência é uma forma de Deus mostrar a presença dele. Tem um pouquinho mais, tem uma frase, essa frase não termina aí, ela tem mais um pouquinho, mais um bocadinho, é que eu não lembro o resto, mas eu achei muito interessante. Ou seja, não existem coincidências, né, Gi? Então, quem estava naquele lugar, estava porque era a hora, né? Tantas pessoas não chegaram, assim como a gente soube de outros acidentes, né? Outros incêndios, pessoas que não chegaram porque aconteceram algumas coincidências ou algum, né, o acaso que também não existe, enfim. Então é muito lindo. O Joel é puxado, como você falou, Gi, mas tudo tá nos planos. E a história, né, da Volkmar, maravilhosa, maravilhosa. Então, quando a gente tem essa certeza de que a nossa estadia aqui na Terra é só uma pequena passagem, como fica tudo mais leve, tudo fica diferente, tudo perde o peso. É bom demais, né? É bom demais da conta. Então, bora. Pegando a água, gente, quem tá entrando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Pega a aguinha para fluidificar para você e para sua família. A psicografia aqui. Isso, a psicografia dela, né, Gi? E a gente vê o vídeo, o filme. E no filme aparece o Chico, né? No final, que é lindo também. Então, bora lá. Mensagem ímpar. Espiritualidade já tá junto com a gente. Os nossos irmãos espirituais, desencarnados. Então vamos sentir a presença, vamos sentir a energia, vamos ajudar, vamos trocar, né? Essa energia maravilhosa de Deus, de Deus. (177) Combata o pessimismo, a tristeza, o nervosismo. Eles surgem devagarinho ou de repente, no início, no meio ou no fim de uma conversa. Às vezes você se levanta da cama com eles, né? Pessimismo, tristeza, nervosismo. Aprenda a identificá-los. Logo que aparecem, corte-os. Não se deixe envolver. Pessimismo, tristeza, nervosismo não levam você a nada. Olha aqui um tapa na orelha. Obscurecem a sua vida. Reduzem os seus horizontes. Atrapalham a sua vida. Trazem sofrimentos variados. Empregue a alegria para combater ideias negativas. Lembre-se de Deus, Ele é positivo e você também é na essência. A felicidade existe e está à sua espera. É como a gente aprende, né? Como a gente fala sobre a obsessão. Então, como que os espíritos obsessores aproveitam dessas nossas fraquezas, né? Eles não colocam nada em nós, nenhum sentimento dentro da nossa mente. Eles aproveitam aquilo que a gente já tem,
que a gente está sentindo. Então ele fala que o pessimismo, a tristeza, o nervosismo é lógico que a gente sente, a gente vai ter isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Somos carne, estamos na matéria, mas o grande segredo é a gente aprender a combater, saber que de repente esse sentimento que está chegando não vai me ajudar em nada, então eu vou tentar mudar, transformar, não deixar ampliar. Que aí, como ele fala, vão atrapalhar a nossa vida, vão trazer sofrimentos variados. E é exatamente isso. Então, como é importante a gente saber identificar os sentimentos ruins que vão chegando em alguns momentos do nosso dia. Linda mensagem. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece inicial. Mentalizando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, presente no nosso lar, ele e todos os seus soldados, benfeitores, todos posicionados para trabalhar em cada um dos nossos lares, prontos com toda alegria, toda força, toda energia que eles vão trazer pra gente. Mentaliza isso tudo aí do seu lado, porque é isso que vai acontecer. Agradecemos a mais um dia encarnados, podendo evoluir, podendo ajudar, podendo deixar o nosso legado aqui na Terra. Que essa energia, essa alegria, essa positividade chegue a todos que precisam. Nossos irmãos que estejam em hospitais, que essa positividade alcance cada um e vai alcançar. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo os nossos remédios necessários para as nossas curas. Agradecemos a espiritualidade que vai harmonizar, higienizar os nossos lares, trazendo a paz, a força para todos da família. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, vai fazer os tratamentos. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos e queremos a sua presença no nosso lar. Querido Pai Celestial, abençoe cada um que se encontra presente nesse Evangelho. Iniciamos mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu molhar minha garganta. Agora no final da tarde para início da noite, comecei a dar uns espirros, meu olho coçar. Mas acho que é mudança de tempo. Espero. Hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 91, intitulado Campo de Sangue. Campo de Sangue. O Emmanuel ele pega um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 27, que diz assim: Ô, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? O som não está atrapalhando? Me diz, se tiver muito alto eu baixo um bocadinho, tá? Tá lá em Mateus, diz assim: Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. E existe até hoje, né? Em Israel.
Aí Emmanuel vem com as suas explicações. Tá bom, ok. Desorientado, em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, quis devolver, né? As 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente da sua posse, ou seja, eles não aceitaram, né? Adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre, trocando, né? Inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, quer dizer, quando dão conta, né? Procuram, desesperados, os comparsas das suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres dos seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. E para terminar, irmão em humanidade, para nós isso, irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, ou seja, nós que estamos aqui reencarnados agora, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam, quer dizer, não se harmonizam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque ao contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Que texto, gente, que texto. Quando eu terminei de ler esse capítulo, é de uma reflexão. O que a gente está fazendo aqui na Terra? O que a gente está fazendo aqui da nossa encarnação? Né? Eu acho que vocês sentiram também um pouquinho do peso dessa lição. Eu vou falar as minhas considerações e aqui cabe as nossas opiniões, né? Então, que lição, né? Que lição. Aqui ela não está falando, gente, só sobre Judas sendo um personagem longe, né? Como a gente falou da outra vez, distante. Não. Ela tá falando, gente, das nossas escolhas. A mamá, vamos entender, Má, é um tapa na nossa orelha, irmãzinha. Ela tá falando sobre as nossas escolhas do nosso dia a dia, né? De como a gente tá longe da espiritualização do homem, do ser humano. Ela fala de como a gente tá longe, como ele fala, das leis divinas. Como a gente tá longe desse Cristo imperecível, né?
para a maioria das pessoas, as lições do Evangelho do Cristo está muito longe. Jesus está muito longe, na verdade, né? As pessoas enxergam Jesus como algo assim inacessível. Por isso troca, né? E como ele fala, até os dias de hoje a gente se encontra nesse campo de sangue. Olha que doideira, gente. Porque todas as vezes que a gente troca o Cristo, a gente troca Jesus pelas coisas do mundo, as nossas vontades pessoais, os nossos desejos mesquinhos, né? A gente troca Jesus, a gente troca ele pelo poder, a gente troca Jesus pelas nossas vaidades, pelos vícios, pela nossa impaciência, pelo nosso egoísmo. Então, quando a gente faz isso, a gente está vendendo Jesus. A gente está trocando Jesus pelo mundo, como fez Judas. E as consequências, gente, elas vêm. Como a gente falou lá no início do Evangelho, né, de hoje. Aqui é tudo muito rápido. A gente não pode vender a nossa alma. Porque a verdadeira felicidade não é aqui. Não é da terra. E a gente ainda, né, hoje, nós, aqui, que somos como a gente falou também no início, né? Conhecedores do Evangelho, estudiosos do Evangelho, a gente ainda vende, a gente se vende, aliás, pro mundo, né? A gente se vende muitas vezes. A gente deixa, quando a gente deixa de seguir as lições do Evangelho, como a gente falou. E isso tudo, gente, pra gente poder ficar feliz, né? Ficar feliz em algumas situações, em alguns momentos. A gente se vende pro mundo pra gente poder conseguir um cargo no trabalho, um cargo melhor no trabalho. A gente se vende para o mundo quando a gente quer ter aquela pessoa, faz de tudo para conseguir aquela pessoa que a gente quer, né? Do nosso lado. Então, como ele fala, são as vantagens momentâneas, são as vantagens passageiras que a gente quer, né? Que a gente tem. Ao invés da gente buscar a honestidade. Quantas vezes, né, gente, a gente acaba guardando mágoa um tempão de alguém ou de várias pessoas, né? Ao invés da gente trocar, trabalhar, né, essa mágoa, trocar pelo perdão. Aliás, a gente tem que fazer isso. E tudo isso, com o tempo, vai deixando o nosso espírito, eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo aqui, vai deixando o nosso espírito inquieto, incomodado, né, com essas coisas erradas que a gente vai praticando. Já, gente, com a nossa clareza, com a nossa lucidez, principalmente com o nosso autoconhecimento que a gente está desenvolvendo, que a gente tem conseguido,
que eu acho tão importante, né? A gente já pode olhar para dentro de nós mesmos, ou seja, para nossa alma, né? Para o nosso espírito. E começar a reconhecer, gente, aquilo que a gente precisa melhorar. Melhor, o que a gente precisa aprimorar da nossa personalidade. Lembrando que a gente já melhorou muito, tenho certeza, né? Se a gente olhar há 1 ano, 2, 3, 4 anos lá atrás, a gente já melhorou muito. E hoje, com essa nosso autoconhecimento espiritual, principalmente, a gente já tem essa condição. Lógico, deixando o tal do orgulho adormecido, porque senão a gente não consegue. Aí vem a pergunta assim, né? Será que a gente tá realmente, pra gente pensar, será que a gente tá realmente no processo verdadeiro de evolução do nosso espírito? Ou será que a gente ainda tá iludido por esse campo de sangue? Será que, como ele fala, a gente ainda tá repetindo esses crimes pretéritos, né? E esses crimes pretéritos, né, do passado, seja dessa encarnação ou de encarnações passadas, e a gente tá trocando, como ele fala, Jesus por um punhado de cinzas? Até quando, como ele fala, gente, como eu falei, né, eu achei isso muito forte, até quando a gente vai permanecer circunscrito nessa região escura da carne sangrenta? E o que significa isso, né? Permanecer circunscrito nessa região escura da carne sangrenta. Dá até um negócio, né? É a gente viver, gente, preso nas condições baixas, nas condições inferiores da matéria. É a gente viver dominado por impulso, como a gente sempre fala, reação. A gente viver nas paixões, repetindo erros. Para mim é simplesmente, gente, a gente viver para o que é passageiro, né? É a gente viver para a matéria, a gente viver no instinto animal. E o que é pior, sem ter a vontade, o desejo de evoluir. A gente não tá falando tanto, a gente não tem ouvido tanto isso, né? No meio espiritual, sobre a transição planetária. A Terra vai se tornar um planeta regenerado. Vai demorar, claro, mas já tá no processo. Então essas pessoas que vivem na carne sangrenta vão demorar para conhecer o planeta regenerado, porque essas pessoas que, como eu falei, que não têm o desejo de evoluir, essas pessoas vão desencarnar e vão demorar séculos, milênios para retornar na Terra. Vão evoluir com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, vão evoluir em planetas inferiores. Aí a gente começa a entender a importância da gente sair desse campo de sangue. Não viver, né? E aí, gente, todos os dias a gente pode escolher evoluir um pouquinho, né? Para terminar, se ontem, né? Se no dia de ontem, eu tenho certeza que a maioria aqui
como eu falei lá em cima, né? Da gente fazer essa reflexão, da gente tentar se melhorar. Se ontem eu tive atitudes egoístas, hoje eu posso escolher agir na caridade. Não é, aqui a gente não está falando de caridade material, de todas as formas. Se ontem eu errei em alguma questão com alguém ou com várias pessoas, com certeza eu errei, eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje eu vou escolher, gente, me esforçar para eu me transformar. Eu acho que aquela frase, a gente tem a faca e o queijo na mão para evoluir todo dia. Todo dia. Então, para terminar, vamos observar na nossa rotina, no nosso dia a dia, em qual momento que a gente está trocando a nossa paz, como a gente fala, não tem preço, né? Eu sou daquela pessoa claramente, que eu prefiro ter paz do que razão. Então, vamos observar em qual momento da nossa vida, do nosso dia, a gente tá trocando a nossa paz, gente, por um prazer momentâneo, por um prazer passageiro. E vamos escolher aquilo, como o Emmanuel fala, que não é perecível. Vamos escolher aquilo que vai acompanhar a gente para toda eternidade, não pensando só no agora. A gente vai desencarnar, a gente vai para o plano espiritual, a gente vai retornar para o nosso lar verdadeiro. E o que a gente vai levar para lá? O que não é perecível. Então não vamos trocar Jesus pelas coisas da terra, sempre colocando as coisas de Deus à frente. Então vamos escolher sempre o caminho do bem, o caminho do perdão e ter a consciência tranquila. É isso que vai fazer a gente ter uma passagem tranquila e um despertar tranquilo no mundo espiritual. Então aqui a gente termina esse tema. Entendeu? Marcelinha doida, maluca, entendeu? Agora entendeu, com certeza entendeu. Eu vou puxar a tua orelha amanhã. Então, pra gente finalizar, hoje tem filminho. Ontem o Jair perguntou, Paula, vai ter filminho no seu evangelho? Falei, ainda não deu tempo de procurar, mas eu vou procurar. O Jair tá falando aqui pra gente, tudo bem querer usufruir as coisas materiais do mundo. Perfeito. A questão é colocar a própria espiritualidade em igualdade de interesse. Exato. Bingo. Bingo. A gente está aqui na Terra, na matéria, a gente pode ter sim, né? Mas como a gente aprende, não podemos ser escravos. A gente pode sim. É isso. Perfeito. Questão número 13 do Livro dos Espíritos. Ah, entendi. A Marcela falou assim, caiu várias vezes aqui, fui perdendo a explicação. Quando a internet cair, gente, sai e volta de novo. Se você vê que fica caindo, sai e volta de novo. Qualquer coisa, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, eu tiro da internet, tá? E coloco no 4G. Questão, Livro dos Espíritos, capítulo 1, item Atributos da Divindade. Eu acho que é a última questão para a gente partir para o panteísmo. Aqui é uma eu vou fazer a pergunta, né, que Allan Kardec fez para os espíritos.
Pra mim também caiu... Gente, me avisa, viu? Me avisa. Será que adianta eu tirar agora? Não, a Marcela falou, ufa, não foi só eu. Me avisa, eu tiro. Se continuar caindo agora, eu tiro, gente. A Rita tá falando, tem um livro muito legal que se chama Deuses Falsos, sobre o que, os quais são, quem são os nossos deuses. É isso. Eu também caí. Eu também caí, é ótimo, eu também caí. Tá, ai gente, me avisa, me avisa. Pode colocar aqui, viu? Todos caímos. Só eu não caí aqui, mas me avisa, viu? Tá falhando, tá caindo. Eu tiro da internet, do Wi-Fi e coloco no 4G, tá? Por favor, podem me avisar, não tenham vergonha não. Questão número 13, vamos lá. Allan Kardec pergunta para os espíritos de luz evoluidíssimos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta dos espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, ó criaturinha. Mas ficais sabendo que existem coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações não têm como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Aí, gente, tem a consideração do Kardec, eu não vou ler, tá? Mas é isso, gente, os espíritos, eles sempre falam pra gente, né, que, como ele fala aqui, que a nossa inteligência e a nossa linguagem ainda são muito limitadas. A gente sabe, né, a gente ainda é muito matéria. E a gente não consegue alcançar essa essência completa, plena, de Deus, mas a gente pode sim, como ele fala, né, reconhecer as perfeições dele pela nossa razão. Simples assim, né? A gente já entende que existe uma causa primeira para tudo, certo?